Olá, gente, tudo bom? Eu vou gravar a apresentação dessa aula para vocês para ajudar vocês aí no estudo, por conta aí dessa paralisação que a gente está tendo por causa do coronavírus, né? Então, espero que isso ajude vocês. Se mantenham em casa, né? Afinal, a gente está cancelando. Quem puder, quem não trabalhar e puder ficar em casa, fique em casa, porque afinal é por isso que a gente está cancelando as aulas, porque a melhor forma da gente combater a progressão desenfreada do coronavírus na população é se essa população ficar isolada, né? É a única alternativa aí que a gente tem. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e ficar em casa. Então, tô mandando aí essa aula para ver se ajuda vocês. Espero que sim. A aula que eu teria dado terça-feira agora seria a aula de conceitos de ecologia. Então, a gente está iniciando o módulo de ecologia. Ecologia, gente, é um termo fundado pelo Ernest Haeckel, que é esse cara aqui, né? Que ele é bastante famoso por fazer uns desenhos muito bonitos da fauna que a gente tem no mundo inteiro. Por exemplo, esse desenho aqui meio fantasiosos, né? Esse desenho aqui representa uns animais planctônicos que a gente encontra. Eles são microscópicos, né? Que a gente encontra na água, os copépodes. Depois procurem na internet Ernest Haeckel desenhos. Procurem no Google, vocês vão ver que tem uns desenhos muito bonitos de concha, vários grupos animais, assim, é bem legal. E esse termo, ele vem do grego oikos, que significa casa ou ambiente, e logos, que significa conhecimento, estudo, ciência, né? Ou seja, é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente em que eles vivem, né? E a ecologia, a gente vai estudar ela em diferentes níveis de complexidade. Até porque a biologia em si, ela é separada em níveis hierárquicos de complexidade distintos, né? Vamos relembrar um pouco desses níveis. O menor nível de todos é a célula, né? Que é o nível, a gente fala que a célula é a unidade fundamental da vida, né? E aí, quando a gente tem um conjunto de células interagindo e desempenhando uma função ali similar, nós temos o que chamamos de tecido. Aí, o conjunto de tecidos unidos ali, desempenhando uma função similar também, nós teremos então um órgão, e aí vários órgãos desempenhando uma função semelhante também ali em conjunto, formam um sistema, e um conjunto de sistema atuando harmonicamente forma o que nós chamamos de organismo. Como a ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos e o ambiente em que eles vivem, então a gente precisa ter pelo menos um organismo ali, e é a partir de organismo que a gente começa a estudar, né, a ecologia. Então, quais são os níveis de organização da biologia que a ecologia estuda? Bom, a gente tem um indivíduo, né? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie forma aquilo que nós chamamos de população. Então, aqui nesse desenho, nessa imagem, nós temos, né, pinguins de uma mesma espécie aqui convivendo numa mesma região, é o que a gente chama de população. Porém, quando a gente tem não só uma população, mas várias populações diferentes numa mesma região, então aqui a gente tem o pinguinzinho, essa espécie de pinguim da população que a gente estava vendo aqui a gente tem outra espécie de pinguim, a gente tem gaivotas, não sei, né? Tem várias aves aqui. Diferentes espécies convivendo no mesmo ambiente é o que a gente chama de comunidade. Já o ecossistema é quando a gente observa a comunidade e o meio no qual essa comunidade está, ou seja, os fatores abióticos, os fatores não vivos, como clima, relevo, umidade, pH, tudo que não for relacionado aos seres vivos, que é o que a gente chama é o que a gente chama de biótopo. Então, biótopos são os fatores abióticos que compõem um ecossistema. E a biocenose é a comunidade, ou seja, os fatores bióticos, os fatores vivos que compõem um ecossistema. E o conjunto de ecossistemas que compõem o nosso planeta é o que nós chamamos de biosfera. Afinal, um ecossistema interfere no outro, certo? Por exemplo, a presença da floresta amazônica, do ecossistema da floresta amazônica no norte do nosso país, permite que chuvas cheguem em outros ecossistemas no sul, né, do nosso país. Então, os ecossistemas, eles também interagem, compondo aí o que a gente chama de biosfera. E esse foi só um pequeno exemplo que eu dei, né? Outra propriedade muito importante quando a gente está estudando ecologia, que vocês precisam saber, é hábitat e nicho ecológico. Gente, o hábitat
é o lugar onde uma espécie tá, o lugar que uma espécie ocupa. E o nicho ecológico é o papel que uma espécie desempenha. Como assim? É um lugar que essa espécie está determinada pelos hábitos de vida dessa espécie e as condições tanto bióticas quanto abióticas necessárias para a sobrevivência dessa espécie. As pessoas têm um pouco de dificuldade de diferenciar hábitat e nicho ecológico. Então, eu vou dar um exemplinho aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem um tucano e a gente tem um pica-pau. Tanto o tucano quanto o pica-pau, eles vivem ali na mesma floresta, nas árvores. Então, eles ocupam o mesmo hábitat, o mesmo lugar. Só que o tucano, ele se alimenta de frutinhos. Enquanto que o pica-pau, ele se alimenta de insetos que ele encontra perfurando a madeira das árvores. Então, percebam que o lugar que o tucano ocupa acaba sendo diferente. Apesar de eles estarem na mesma região ali, no mesmo lugar físico, o lugar ecológico que eles ocupam é diferente, porque eles exploram recursos diferentes, de formas diferentes, eles têm hábitos de vida diferentes. Então, o nicho ecológico do tucano e do pica-pau é diferente. Uma metáfora que eu gosto de fazer é pensar assim: vamos pensar na sala de aula. Na sala de aula, nós temos o professor e os alunos. Todos eles ocupam o mesmo lugar, a sala de aula. Então, todos eles estão no mesmo hábitat. Só que a função e a forma como eles ocupam esse lugar dentro da sala de aula é diferente. Porque o professor está lá na frente, explicando a matéria, ensinando, enquanto o aluno está lá sentado, fazendo pergunta, aprendendo. Então, o nicho ecológico, entre aspas, aí, né, porque é uma metáfora isso, do professor e dos alunos é diferente, porque eles desempenham papéis diferentes. Então, quando a gente fala de nicho ecológico, a gente tem duas formas de a gente se referir ao nicho ecológico. A gente tem o nicho fundamental, que seria todo nicho que uma espécie pode ocupar, ou seja, a gente está levando em consideração somente os fatores abióticos que aquela espécie precisa para sobreviver. Como, por exemplo, aqui embaixo, nesse gráfico aqui na parte inferior direita, a gente tem um gráfico no eixo Y com a umidade, no eixo X com a temperatura, e aqui a gente tem uma região aí de variação de umidade e temperatura que uma espécie pode ocupar, né? Já o nicho realizado é o nicho, realizado, então é realidade. É o nicho que a espécie de fato está ocupando. Por quê? Porque aqui está levando em consideração os fatores bióticos, como outras espécies que vão atuar como competidoras, parasitas, predadoras. Então, o nicho realizado aqui na prática, ó, acaba sendo menor do que o nicho fundamental. Claro, existem interações ecológicas que são benéficas para os indivíduos envolvidos, e aí pode ser que o nicho realizado, na verdade, até aumente. Mas, em geral, o nicho realizado ele é menor, porque a gente está levando em consideração aí as espécies competidoras, parasitas e predadores que vão causar dificuldade na espécie que a gente está avaliando dela ocupar um nicho maior, né? Ocupar o nicho fundamental. Tudo bem? Seguindo com essa ideia de nicho, então, gente, é importante a gente lembrar também que hábitat e nicho ecológico são propriedades que a gente exclusivas de cada espécie. Cada espécie vai ter seu hábitat e seu nicho ecológico. Quando a gente pensa em nicho, a gente pode falar do princípio da exclusão competitiva, também conhecido por princípio de Gauss, porque foi um cara chamado Gauss que observou isso nesse princípio e descreveu ele. O que esse cara percebeu? Lá no laboratório, num tubo de ensaio, que é um frasquinho, né, que a gente tem no laboratório, ele percebeu que uma cultura de Paramecium aurelia, que é uma espécie de protozoário ciliado, consumia os nutrientes que tinha no seu tubo de ensaio, crescia e se estabilizava, né, a população desse Paramecium, desse protozoário. Em um outro tubo de ensaio, ele tinha uma cultura de uma outra espécie de ciliado, que é o Paramecium caudatum. Essa espécie também consumia ali os nutrientes que estavam no tubo de ensaio, crescia, a população crescia e se estabilizava depois de um tempo. Porém, quando ele misturou a cultura de Paramecium aurelia com Paramecium caudatum, o que ele percebeu? Que a Paramecium aurelia, a população teve um crescimento menor do que se ela estivesse sozinha, né? Se a gente comparar aqui, ó, o crescimento foi menor do que se ela estivesse sozinha.
Mas depois de um tempo ela se estabeleceu, como ela teria se estabelecido sozinha, né? Enquanto que a Paramecium caudatum, a população não conseguiu crescer e eventualmente essa população diminuiu e se extinguiu. Ou seja, tanto Paramecium aurelia quanto Paramecium caudatum estavam no mesmo local, explorando os mesmos recursos da mesma forma, ou seja, elas ocupavam o mesmo nicho ecológico. Assim, elas são obrigadas a competir. E o competidor mais apto, o melhor competidor, que no caso é o Paramecium aurelia, sobrevive, levando, portanto, ao declínio do competidor menos apto, o Paramecium caudatum. Assim, a gente pode resumir o princípio da exclusão competitiva como, quando duas espécies ocupam o mesmo nicho ecológico, elas não podem coexistir, competindo e prevalecendo a mais apta. É importante a gente pensar aqui que, caso as duas espécies ocupassem o mesmo hábitat, ou seja, o tubo de ensaio, porém uma ficasse somente consumindo os nutrientes ali da superfície, enquanto a outra consumindo os nutrientes do fundo do tubo de ensaio, então elas não estariam ocupando o mesmo nicho ecológico, portanto elas conseguiriam coexistir, elas nem iriam competir, tá? Agora, pensando na população, como eu tinha dito, né, a população é um conjunto de seres da mesma espécie que habita a mesma área num certo tempo. A população terá as suas propriedades exclusivas, que vão dizer a respeito, primeiro, da densidade dessa população, né? O que é a densidade? É o número de indivíduos sobre uma determinada área, né? Então, quantos indivíduos tem numa determinada área ali formando aquela população. E a densidade, ela vai ser controlada por diferentes taxas. O que é taxa, né? Taxa é sempre uma relação de uma determinada medida sobre o tempo. Então, por exemplo, a taxa de natalidade. Quantos indivíduos estão nascendo num determinado intervalo de tempo? A taxa de natalidade vai, portanto, aumentar a população. Quanto mais indivíduos nascem, maior fica aquela população. A taxa de mortalidade também vai influenciar na densidade da população. E a taxa de mortalidade seria, então, a quantidade de indivíduos que morrem num determinado intervalo de tempo, e isso diminui o tamanho da população, né? Já a taxa de imigração é a quantidade de indivíduos que chegam numa população em determinado período de tempo. A taxa de imigração, ela, portanto, aumenta a população, né? E a taxa de emigração é a quantidade de indivíduos que saem da população em determinado intervalo de tempo. Então, ela diminui o número de indivíduos na população, diminui a densidade, né? Assim, a gente consegue determinar por essas fórmulas aqui quando a população está crescendo, quando que uma população está estável e quando que uma população está em declínio. A população cresce, obviamente, quando a taxa de natalidade e de imigração forem maiores do que a taxa de mortalidade e de emigração. Uma população é estável quando a gente tem mais indivíduos nascendo e chegando na população. Perdão, errei. Quando a gente tem igualmente indivíduos nascendo e chegando na população e indivíduos morrendo e saindo da população, né? Quando essas taxas são iguais, a gente tem uma população estável. E a gente tem uma população em declínio quando a gente tem menos indivíduos nascendo e vindo para a população, chegando na população, do que indivíduos morrendo e saindo da população. Outra característica que a gente tem numa população é o potencial biótico. O que seria o potencial biótico? É a capacidade de crescimento da população em condições ideais, ou seja, o potencial biótico ele desconsidera o meio que o indivíduo está. Ele leva em consideração somente as características da espécie daquela população ali. Então, é um potencial, é uma medida que não existe na realidade. É importante a gente ter isso em mente. Por exemplo, caso perguntem assim, um elefante na natureza ou uma espécie de elefante, uma população de elefante na natureza, uma população de elefantes em cativeiro, qual delas tem o maior potencial biótico? As duas têm o mesmo potencial biótico, porque o potencial biótico é a capacidade ideal de crescimento daquela população, desconsiderando o meio no qual essa população está.
Então, o que a gente leva em consideração para calcular o potencial biótico de uma espécie? A maturidade sexual, ou seja, quanto antes uma espécie chega na sua idade reprodutiva, mais rápido essa espécie passa a se reproduzir e mais rápido aquela espécie irá crescer. O tempo de gestação, ou seja, quanto menor o tempo de gestação, mais rápido a gente tem uma prole naquela população e assim mais rapidamente a população cresce. E a quantidade de descendentes. Quanto mais descendentes a gente tem por gestação, mais indivíduos tem a gente vai ter nascendo de uma vez, portanto, a população cresce mais rápido. Por exemplo, o potencial biótico da espécie humana é menor do que o potencial biótico de uma mosca. Por quê? Porque o ser humano demora aí uns 15 anos para chegar na maturidade sexual. O ser humano, a espécie humana, tem 9 meses de tempo de gestação. E a quantidade de descendentes que um ser humano tem por gestação, normalmente é 1, né? Às vezes pode ser 2, 3 ou mais, mas é raro. Então, o potencial biótico humano é menor do que de uma mosca que, dependendo da espécie da mosca aí, chega na maturidade sexual em semanas, tempo de gestação também em dias, e a quantidade de descendentes, às vezes, sei lá, milhares, não sei, mas muitos descendentes por gestação do que um só, né, comparado com o ser humano. Então, potencial biótico aí dá pra gente quanto uma espécie conseguiria crescer caso ela não encontrasse nenhuma dificuldade, nenhuma resistência. Porém, existe uma resistência do meio, né? Que vai acabar fazendo com que a curva de crescimento real da espécie seja menor do que a curva de potencial biótico, né? E o potencial biótico, como é um potencial, a espécie cresce infinitamente. Numa espécie de verdade, chega um momento que essa espécie se estabiliza, afinal, ela não consegue mais ocupar aquele ambiente. Por exemplo, vamos pensar num costão rochoso. No costão rochoso a gente tem as cracas, que são tipo uns vulcõezinhos, né? Que a gente encontra lá na praia. Se não tem mais espaço para crescer craca ali, a população vai se estabelecer. Ou então uma floresta, não tem mais espaço para crescer árvore. Então não vai mais nascer árvores. Ou então vai nascer árvores na mesma taxa que morrem árvores, liberando espaço para que novas árvores surjam, né? Ou então a quantidade de alimentos que tem ali, né? Vamos pensar num pasto com bovinos. Tem uma determinada quantidade de grama nesse pasto, que sustenta até X número de bovinos. Além disso, o número de bovinos vai comer mais grama do que tem de boi, portanto, começa a morrer boi. Então, estabiliza, né, a população de acordo com o tanto de alimento que aquela população consegue obter e se sustentar, né? A variação climática também, de temperatura, umidade, etc., é algo que vai diminuir aí a curva de potencial biótico para a curva de crescimento real. E as interações ecológicas, principalmente a competição, a predação e o parasitismo, que vão oferecer uma grande resistência aí para a espécie, para a população daquela espécie crescer. Então, quando a gente analisa esse gráfico aqui, ó, a diferença que a gente tem entre a curva do potencial biótico e a curva do crescimento real é justamente essa resistência do meio. E o momento que a espécie se estabiliza é o que nós chamamos de capacidade limite de suporte. Esse termo é bastante importante hoje em dia, e a gente até acabou comentando dele no passado aí na televisão, né, nas notícias, por conta do dia de sobrecarga da Terra, o Overshoot Day, que ano passado foi no dia 1º de agosto. O que isso significa? No dia 1º de agosto, a gente atinge a capacidade de limite de suporte da Terra e, a partir do dia 1º de agosto, o ser humano está consumindo mais recursos do que a Terra consegue repor. Ou seja, a gente está aí diminuindo os recursos que a Terra tem. A gente ultrapassou a capacidade limite de suporte da Terra no dia 1º de agosto. E a cada ano, o dia de sobrecarga da Terra chega mais cedo, né? Lá em 1990, ó, se a gente reparar, era 7 de dezembro o dia de capacidade de limite, que a gente atingia a capacidade de limite de suporte da Terra. E aí isso foi diminuindo ao longo dos anos e está cada vez se tornando mais assustador. Como que as pessoas fazem isso, né? É a pegada ecológica, que é o quanto a gente está consumindo de recursos da Terra.
60% desse consumir recursos da Terra, da nossa pegada ecológica, é devido à emissão de CO2. A gente emite muito mais CO2 do que a Terra está tendo capacidade de retirar da nossa atmosfera. E isso aí é agravado pela agropecuária, pela geração de energia através da queima de combustíveis fósseis e através do desmatamento, né? Aí aqui tem um sitezinho muito legal que calcula a sua pegada ecológica, ele vê quantas terras seriam necessárias para sustentar o modo de vida que você tem. É bem assustador esse site aqui, quem tiver curiosidade depois dá uma olhada. E aqui é mostrado pra gente também que os países desenvolvidos, eles consomem muito mais recursos, né, do que a Terra é capaz de repor, do que os países não tão desenvolvidos assim. Então, por exemplo, o Brasil, para a gente conseguir sustentar o nosso padrão de consumo, a gente teria que ter 2 terras, né? Então, gente, ou seja, o que significa essa história? Que se algo não for mudado em como a gente está consumindo os recursos da terra, eventualmente vai faltar e a gente vai ter uma crise muito grande aí na população humana, né? Agora vamos falar de cadeia alimentar. Então, gente, cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos através da qual nutrientes e energia passam conforme um organismo come o outro. Então, numa cadeia alimentar, nós temos o produtor, que é o indivíduo que vai fazer a matéria orgânica, ou seja, os seres autotróficos, os seres fotossintetizantes. Quem se alimenta do ser produtor é o que nós chamamos de consumidor primário. Quem se alimenta do cara que comeu o produtor, ou seja, quem se alimenta de herbívoros, é o consumidor secundário. E aí em diante, né? A gente pode ter consumidores terciários, quaternários. E todo mundo vai acabar tendo a sua energia e os seus nutrientes indo parar no nível dos decompositores, tá? Nem sempre uma cadeia alimentar vai ter representada o nível de decompositor. Na verdade, raramente é colocado decompositor, mas o decompositor sempre está ali, né, nas relações com os organismos. Afinal, o decompositor é o organismo que vai devolver a matéria orgânica para a forma inorgânica, para que os seres produtores possam continuar produzindo matéria orgânica e fechando o ciclo aí, né, da matéria entre os seres vivos. Uma teia alimentar é como se fosse uma cadeia alimentar, porém a mistura de várias cadeias alimentares de uma vez só. Então, por exemplo, aqui a gente tem a cadeia planta, coelho come a planta, a cobra come o coelho, e aqui a gente tem uma cadeia. Mas a gente tem uma outra cadeia aqui junto, ó, que é a planta, que é comida pelo camundongo, que é comida pela cobra, né? Então, percebam que a gente teve 2 cadeias alimentares interagindo, formando uma teia alimentar, que na verdade é isso que acontece no ecossistema, né? Vários indivíduos se interagem ali e um se alimenta do outro. Uma coisa que é importante a gente notar é a direção da setinha. A setinha sempre vai em direção da onde a energia está saindo e para onde ela está indo. Então, quem come, o consumidor primário comendo um produtor aqui, ele está obtendo energia desse produtor, então a energia está saindo desse produtor e indo para o consumidor primário. Lembrem-se disso, a setinha é sempre em direção a quem está comendo, né? Então aqui a gente tem um outro exemplo de uma teia alimentar muito legal. Então nessa teia alimentar nós temos os seres decompositores aqui embaixo. Essa imagem colocou a minhoca como um ser decompositor. A minhoca ela facilita a decomposição, mas na verdade ela é detritívora, ou seja, ela se alimenta de restos. Ela não vai devolver as coisas para a forma inorgânica, mas ela facilita a digestão dessas coisas das bactérias e dos fungos, que são os principais seres decompositores, que vão de fato retornar a matéria orgânica para o estado inorgânico, né? Então aqui a gente tem, né, a vegetação, e aí o ratinho comendo essa vegetação. Esse rato pode ser alimento tanto da coruja, então esse rato é o consumidor primário, a coruja é o secundário. Nesse caso aqui, ó, reparem, a grama é comida por esse besouro, portanto, é consumidor primário. A aranha se alimenta do besouro, sendo consumidor secundário. Esse pássaro se alimenta da aranha, sendo consumidor terciário. E por fim, a coruja se alimenta do pássaro, sendo consumidor
quaternário. Então, a coruja, ela ocupa tanto o nível trófico de consumidor quaternário, quanto secundário aqui, se a gente considerar que ela comeu o ratinho ou esse pássaro. Então, é importante a gente perceber que os animais, as espécies, elas podem sim ocupar mais de um nível trófico aí nas teias e cadeias alimentares, né? Nas teias alimentares, na verdade. E a minha dica para fazer exercício que traga uma teia alimentar é sempre pôr um númerozinho em cima para você ir contando, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e não se perder aí na resolução do exercício na hora de dizer qual que é o nível trófico ocupado pela coruja, por exemplo, ou por essa cobra aqui, né? Uma coisa que é importante a gente falar é sobre a dissipação de energia. Quando a energia ela sai de um nível trófico e entra no outro, parte vai ser armazenada como biomassa. Ou seja, parte daquela energia o indivíduo vai usar para construir seus próprios tecidos e vai ficar ali no corpo daquele indivíduo. Porém, parte dessa energia não vai ficar nesse indivíduo. Parte dessa energia vai ser dissipada. Como? Uma quantidade significativa de energia é dissipada como calor, né? Então, a gente produz calor e a gente está perdendo energia como calor. Além disso, parte das moléculas que a gente ingere, a gente não vai absorver. Vai sair nas nossas fezes, né? Então, parte do que a gente come não vai ser absorvido pelo nosso organismo, portanto, essa energia não vai se manter no nosso organismo. E nem todos os indivíduos de um nível trófico vão ser alimento do próximo nível trófico. Portanto, a gente tem aí uma diferença de energia de um nível trófico para o outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente faz uma pirâmide de energia, ou seja, uma representação gráfica mostrando quanto de energia tem em cada nível trófico, onde a base da pirâmide sempre é o produtor, e aí cada degrauzinho vai subindo um nível trófico, então consumidores primários, secundários, terciários e quaternários, né? Quando a gente faz uma pirâmide, é sempre bom lembrar que o tamanho da energia produzida aqui, a quantidade de energia produzida pelos produtores sempre será maior do que a quantidade de energia contida nos consumidores primários e que sempre será maior do que a quantidade contida de energia no organismo dos consumidores secundários e por aí em diante. Por quê? Porque parte dessa energia é dissipada na forma de calor, ou nem é consumida, ou não é absorvida por esses organismos na hora de fazer perdão, a digestão desses alimentos, né? Então, não é tudo que é armazenado como biomassa, ou seja, não é tudo que é essa energia que é convertida em massa de fato do organismo. Assim, a gente tem que o fluxo de energia é unidirecional, né? Afinal, a energia ela vai se dissipando conforme vai passando os níveis tróficos até que chega um momento em que a energia ela não vai retornar para os produtores primários. Os produtores primários, eles tiram a energia diretamente da luz do sol, né? A matéria, sim, é cíclica, porque todos os decompositores obtêm a matéria dos organismos que foram morrendo aí ao longo da vida e devolvem essa matéria orgânica para o formato inorgânico. Então, a matéria, sim, se comporta de forma cíclica, mas a energia, ela sempre é dissipada, portanto, ela tem um comportamento linear. O Sol é a maior e principal fonte de energia dos ecossistemas, por isso que o nível trófico dos produtores sempre vai ter mais energia. E os produtores, então, por isso os produtores vão ter mais energia. E a quantidade de níveis tróficos de um ecossistema depende da quantidade de energia disponível no último nível trófico. Então, por exemplo, aqui sobrou muito pouca energia no corpo desse gavião aqui. Assim, não tem ninguém que se alimente dele porque não compensa evolutivamente surgir um predador que se alimente de um indivíduo que seja tão pouco recompensador energeticamente falando, né? Outra coisa que é importante a gente entender aqui quando a gente está falando desses níveis tróficos é o processo de biomagnificação, que seria o acúmulo de um composto aí ao decorrer dos níveis tróficos. Então, por exemplo, o DDT, que é um veneno.
Quando esse DDT é passado lá nas plantações, né, para matar os insetos que viriam a comer aquela plantação e prejudicar aquela plantação, esse veneno cai na água, né? E na água, a gente tem o fitoplâncton, as algas, que vivem lá e vão estar em contato direto com o DDT. E elas vão incorporar esse veneno no próprio organismo delas. E esse veneno, ele não é capaz de ser digerido, então ele vai ficar para sempre lá no organismo das algas. Aí o zooplâncton, que seria os protozoários e os serizinhos microscópicos que se alimentam das algas, eles não vão se alimentar de uma alga só e acabou. Eles vão se alimentar de várias algas ao longo da vida deles, né? Portanto, eles vão acumular vários venenos que estavam, várias moléculas de DDT que estavam nessas várias algas. Aí, quando nós pensamos no próximo nível trófico dos consumidores secundários, os peixes pequenos que se alimentam desses protozoários, um peixe pequeno come milhares de protozoários que comeu milhares de algas que tinham a toxina no seu organismo. Portanto, mais toxinas vão ficar presas em um peixe. Assim como as aves que se alimentam desses peixes, os consumidores terciários aí nessa história, né? Então, uma ave ao longo de sua vida vai se alimentar de vários peixes que se alimentaram de vários protozoários que se alimentaram de várias algas. Então, percebam como a quantidade de veneno que a gente vai encontrar no corpo de uma águia no fim dessa história vai ser muito maior do que a quantidade de veneno em uma única alga. Então, a gente tem um acúmulo aí de um composto, de uma substância, ao longo dos níveis tróficos. E isso aqui é uma questão muito atual que provavelmente vai continuar aparecendo nos vestibulares por conta de 2019 ter sido um ano em que a gente liberou, o governo liberou muitos agrotóxicos aí para o uso. E então fica aí essas notícias aqui, né, que mostram pra gente quão atual é esse assunto de biomagnificação. É legal a gente ver a diferença também entre biomagnificação e bioacumulação. A bioacumulação é o acúmulo de um composto em um organismo ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui tem esses peixinhos em contato com plástico, por exemplo. Aí esse plástico, eles vão se alimentando, vai ficando preso no organismo deles conforme eles vão crescendo. E quando esses peixinhos se tornam adultos, eles vão ter acumulado bastante plástico no organismo deles. Isso é bioacumulação. A biomagnificação é o acúmulo agravado nos diferentes níveis tróficos, né? Então, aqui, ó, as algas tinham um pouquinho do contaminante, os peixes que se alimentam das algas aqui acabam tendo, portanto, mais contaminantes em seus corpos. Aí, isso aqui, sei lá que bicho que é isso, parece uma foca que se alimenta disso aqui. Vai ter, portanto, mais contaminante no seu organismo, e o urso que come a foca é o que mais vai ter contaminante no organismo, afinal ele acabou acumulando os contaminantes que estavam em todos os outros níveis tróficos no seu próprio organismo, né? Mas atenção, existem alguns exercícios de vestibular que eles vão trazer bioacumulação como sinônimo de biomagnificação. Então aí fica da interpretação da questão de vocês, né? Se vocês perceberem que não tem uma alternativa ali que está falando sobre o processo de biomagnificação, mas não tem essa opção nas alternativas e tem bioacumulação, aí vocês colocam bioacumulação. Mas existe uma diferença entre esses dois termos, e se for uma questão dissertativa, usem biomagnificação para se referir a esse acúmulo agravado nos níveis tróficos superiores de algum contaminante, de algum composto aí que não é digerido por esses organismos. Agora, gente, então vamos falar das pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, elas são uma forma gráfica, né, da gente representar o tamanho de cada nível trófico, como a gente tinha visto lá na pirâmide de energia nos slides anteriores. Então, a base sempre vai representar os produtores, e aí os degraus acima sempre vai na ordem, né, consumidor primário, secundário, terciário, por aí vai. Existe também as pirâmides de números de indivíduos que compõem cada nível trófico e biomassa. Gente, a pirâmide de números de indivíduos e a de biomassa e a de energia normalmente vão ser um triângulo, mas eu vou mostrar algumas exceções para vocês. A de energia sempre vai ser um triângulo.
porque é isso, a energia era sempre dissipada de um nível trófico para o outro. Não tem como o próximo nível trófico conter mais energia do que o anterior, num ecossistema em equilíbrio, pelo menos, né? Então, a pirâmide de energia sempre vai ser uma pirâmide, né? Um triângulo. Já as outras, elas têm exceções que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. No número de indivíduos, a gente tem uma exceção quando a gente pensa em florestas de grande porte. Por quê? Porque em uma árvore nós encontramos, por exemplo, 200 insetos, né? Tem vários insetos vivendo em uma árvore. Portanto, o nível dos produtores será menor do que o de consumidor primário. Porém, pássaros tem que ter menos do que inseto, né? Porque se a gente tivesse mais pássaro do que inseto, não ia ter inseto suficiente para alimentar esses pássaros e eles morreriam, né? Então, a partir daqui, ficaria normal a pirâmide, ficaria triangular. Mas a base é menor, por ser uma floresta de árvores de grande porte, que comportam vários indivíduos dentro, né? Sobre uma árvore. Um outro exemplo que a gente tem de inversão de pirâmide de número é quando a gente pensa em parasita, né? Dentro de um organismo hospedeiro, normalmente a gente encontra milhares de parasitas. Então, aí o nível trófico superior dos parasitas teria mais indivíduos do que o nível trófico anterior do hospedeiro. E um outro exemplo aqui que a gente tem de exceção é a pirâmide de biomassa. Lembra, gente, a biomassa, então, é essa relação de energia contida nos tecidos. Normalmente, ela vai ser triangular, né? Porque plantas, os produtores, são quem mais produz energia, portanto, é quem mais vai acumular energia em seus tecidos, né? E assim segue em diante. Porém, nos ecossistemas marinhos, nos ecossistemas aquáticos, a gente tem uma inversão. Por quê? Porque o fitoplâncton, ele é composto por algas unicelulares, muito pequenininhas, ou pluricelulares, mas ainda assim microscópicas. E o fitoplâncton, por ser tão pequeno, ele não produz muita biomassa. Então, ele tem pouca biomassa. Por ele ser pequeno, ele tem pouca massa, portanto, ele tem pouca biomassa, né? E aí, os níveis tróficos superiores acabam tendo mais massa do que o fitoplâncton. Mas, gente, o fitoplâncton, ele se regenera muito rápido, ele se reproduz muito rápido. Portanto, ele consegue manter esse ecossistema aqui em equilíbrio, né? Lembra, se isso aqui fosse uma pirâmide de energia, a energia produzida pelo fitoplâncton sempre é maior do que a do zooplâncton, porque afinal são seres fotossintetizantes que estão pegando a energia diretamente da luz do sol e armazenando no seu organismo, portanto é a maior energia possível disponível ali que será dissipada para o próximo nível trófico. Mas quando a gente pensa nos tecidos desse organismo que contém energia, como são seres muito pequenininhos, eles têm poucos tecidos que contêm energia, eles têm pouca biomassa. Então, a biomassa é menor, mas não é energia. Tudo bem? Eu sei que isso aqui é meio confuso, então, qualquer dúvida, vocês tentam entrar em contato comigo. E tudo isso leva pra gente no conceito de equilíbrio ecológico. Aí aqui tem um videozinho muito legal que mostra pra gente o que é o equilíbrio ecológico. Vou mostrar pra vocês. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away.
But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion, the channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was a soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Muito bonito, né, gente? Então, eu acho esse vídeo maravilhoso, porque ele mostra pra gente o que é um ecossistema, né? Como, de fato, os fatores bióticos e abióticos interagem, né? Então, percebam que os lobos, eles conseguem alterar o curso de um rio, né? Fatores abióticos e bióticos juntos se influenciam, o que é um ecossistema, né? E algo muito legal que ele traz aí pra gente, essa noção de equilíbrio ecológico. Quando a gente altera algum indivíduo aí numa cadeia, numa teia alimentar, isso traz consequências. Então, no caso desse vídeo, quando a gente retira o predador de topo, o que é o predador de topo? É o cara que não é consumido por mais ninguém, nesse caso, o lobo. Quando a gente retira o predador de topo, o que acontece? Aumenta muito os consumidores que eram predados por este predador, né, do topo. E aí, aumentando muito esses consumidores, eles vão acabar devastando os recursos que eles se alimentavam antes. O nome desse tipo de regulação é top-down, né? Então, quando você tira o número, quando você tira o predador de topo, no fim você acaba diminuindo o número de produtores, porque você aumenta o número de consumidores primários, secundários aí, por você ter tirado o predador deles, e aí eles devastam os produtores, né? Que foi o que aconteceu aí nesse vídeo, que muito bonitinho, que mostrou pra gente isso. Então agora, gente, pra gente, né, fixar tudo isso que eu falei nesses 45 minutos de aula, vamos fazer alguns exercícios. Então aqui a gente tem um exercício da FUVEST, segunda fase, muito legal, que diz pra gente analisar o gráfico abaixo, que eu botei aqui do lado, né? Relativo à mortalidade de fêmeas férteis do camarão de areia, que é Crangon septempinosa, algo assim, em água areada
Ai, enrolei tudo. Então, analise o gráfico abaixo relativo à mortalidade de fêmeas férteis do camarão da areia dessa espécie em água areada, em diferentes temperaturas e salinidades durante determinado período. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que varia a temperatura por salinidade. Aí aqui a gente consegue ver a mortalidade desses camarões aí, né? Então, quando eles ocupam essa região mais central aqui, com essa salinidade em torno dos 20 e 35% e a temperatura em torno dos 25 e, sei lá, 15 graus aqui, quando eles ocupam essa região, a mortalidade do camarão é de 0. Quando eles ocupam uma região maior aqui, ó, que varia mais a salinidade e a temperatura, a mortalidade aumenta. E quando esse camarão vai para níveis de salinidade muito baixos, né? E que varia muito aqui a temperatura, a mortalidade de 100%. Esse camarão não sobrevive. Assim, letra A. Qual dos seguintes conceitos, ecossistema, hábitat, nicho ecológico, está implícito nesse gráfico? Vamos pensar. Gente, ecossistema não faz sentido. Porque o que é ecossistema? Ecossistema é a interação de diferentes populações formando uma comunidade com o ambiente, né? E aqui a gente só tem uma espécie que a gente está analisando, que é o camarão da areia. Assim, não pode ser ecossistema nem comunidade. É algo relativo à espécie, só pode ser hábitat ou nicho ecológico. Mas vamos pensar, hábitat é o lugar onde o camarão vive. E o lugar onde o camarão vive é água aerada. É isso. Aqui não está simplesmente mostrando para a gente o lugar que o camarão vive. Aqui está dando as condições necessárias para esse camarão sobreviver. Como aquele camarão ocupa o lugar de água aerada, ou seja, é um nicho ecológico. Letra B. Os dados de mortalidade representados nesse gráfico referem-se a que nível de organização? Espécie, população ou comunidade? Então, gente, aqui ele está falando para a gente... Ah, eu esqueci de mostrar, né? Aqui a gente tem, então, a resposta da A. O conceito implícito é o de nicho ecológico, uma vez que o gráfico mostra aspectos que interferem na sobrevivência de uma espécie, camarão de areia, em relação às condições ambientais, temperatura e salinidade. Então, volta aqui para ver. Os dados de mortalidade representados nesse gráfico referem-se a que nível de organização? Espécie, população ou comunidade? Bom, ele está vendo mortalidade, gente. Mortalidade é um dos parâmetros referente à população, né? Então, a gente não está vendo só um indivíduo de uma espécie, a gente está vendo um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Como eu tinha comentado no item anterior, só está falando do camarão de areia, não pode ser uma comunidade, porque não está falando de nenhuma outra espécie. Mas está falando como os indivíduos dessa espécie estão morrendo ou não, sobrevivendo ou não. Então, a gente está falando de uma população, né? Então, a resposta, o nível de organização representado é o de população, uma vez que só se refere às fêmeas férteis de Crangon, lá, deveria estar em itálico isso aqui, gente, escrevi errado, por quê? Porque nome científico sempre tem que estar destacado do texto. Aqui eu não destaquei, então foi um erro de formatação meu aqui, eu tinha que ter colocado em itálico o nome da espécie. Portanto, trata de uma única espécie, então tem que ser população, não pode ser comunidade, né? E entre os fatores pergunta. Perdão, gente. É meio difícil ficar falando sozinha aqui. E a letra C. Temperatura e salinidade são fatores abióticos que, nesse caso, provocaram mortalidade das fêmeas do camarão de areia. Cite 2 fatores bióticos que também possam produzir mortalidade. Então, gente, é sempre lembrar que competição, parasitismo e predação são as coisas que vão diminuir, causar mortalidade numa espécie aí, né? São as interações ecológicas com outras espécies que podem acabar sendo um prejuízo para a espécie que a gente está analisando aqui. Então, entre os fatores bióticos que podem produzir a mortalidade, podemos citar o predação, mesma coisa, o parasitismo ou ainda a competição. Próximo exercício, também da FUVEST. A análise da concentração de DDT em miligrama por litro em organismos marinhos apresentou os resultados mostrados a seguir. Então, Atobás, 28 miligrama por litro de DDT. Pescadas, 2,25.
manjubas 0,6 e copépodes 0,07. Com base nos índices de DDT, esquematize a provável cadeia alimentar constituída por esses organismos, justifique sua resposta. Então lembra, gente, DDT é um composto que não é digerido, que se acumula a cada nível trófico pelo processo chamado de biomagnificação. Portanto, a gente sabe que o menor nível trófico aqui é dos copépodes, porque são eles que possuem a menor quantidade de DDT possível. A segunda menor é dessas manjubas, então as manjubas se alimentam dos copépodes. As pescadas se alimentam das manjubas e os atobás, que é quem mais acumulou, é quem se alimenta das pescadas, é o último consumidor aqui nessa cadeia alimentar. Então, faça esse exercício da FUVEST, né? Então, ó, a resposta tinha que fazer a setinha indo em direção para onde a energia está indo, né? Aqui está a cadeia alimentar e a justificativa, porque ele pede, justifique sua resposta. Se não pedisse, não precisava. Então, o DDT é um inseticida organoclorado, não precisava explicar essa parte, não biodegradável. Isso aqui é importante. Por quê? Porque tem efeito cumulativo. Quanto mais distante dos produtores na cadeia alimentar, maior a quantidade dessa substância no organismo, processo conhecido por biomagnificação. Dessa forma, a gente consegue encontrar essa relação aqui, né, da cadeia alimentar. Acho que esse é o último exercício que eu selecionei pra gente, da Estadual do Rio de Janeiro. Em um ecossistema lacustre, habitado por vários peixes de pequeno porte, foi introduzido um determinado peixe carnívoro. A presença desse predador provocou variação nas populações de seres vivos ali existentes, conforme mostra o gráfico a seguir. A curva que indica a tendência da variação da população de fitoplâncton nesse lago após a introdução do peixe carnívoro é identificada por... Então, gente, ó, vamos entender, vamos construir essa cadeia alimentar, né? A gente tinha uma cadeia que era peixes de pequeno porte que se alimentavam do fitoplâncton, certo? Então, fitoplâncton e aí setinha puxando para peixes de pequeno porte. Mas aí, a gente coloca um peixe carnívoro. O peixe carnívoro ele vai se alimentar dos peixes de pequeno porte, diminuindo, portanto, a população de peixes de pequeno porte. Se a gente remove os consumidores primários ou diminui o número de consumidores primários, o que deve acontecer com os produtores, ou seja, o fitoplâncton? Aumentar, porque a gente está tirando o predador do fitoplâncton. Mas ele vem aumentar infinitamente? Não, porque como a gente viu, toda a população acaba atingindo sua capacidade limite de suporte ali, né? Então, qual que é a curva que aumenta e depois se estabiliza? A curva W, né? Ó. Após a introdução do peixe carnívoro, a gente vai ter uma diminuição dos peixes pequenos, dos consumidores primários, aumentando nossos produtores e até que eles se estabilizem. Letra A. E aí a minha justificativa da letra A para vocês. Eu espero que essa aula... Ah, não. Eu achei que era o último, nada. Tem mais um. Eu já ia me despedir agora. Então, gente, mais um exercício aí pra gente finalizar a aula. As figuras seguintes são 3 tipos de pirâmides ecológicas. A gente tem 3 pirâmides ecológicas aí. Analise as 3 pirâmides ecológicas acima. A pirâmide de números e a pirâmide de energia, que representam a cadeia alimentar, capim, bois, carrapatos, são semelhantes, respectivamente, a... Bom, gente, a pirâmide de energia sempre vai ser essa 3 aqui, porque a energia sempre se dissipa, então o próximo nível trófico sempre será menor do que o anterior, dando essa cara triangular à pirâmide, certo? A pirâmide de energia é a 3. Mas a pirâmide de número, gente? Bom, claramente a gente tem muito mais capim do que boi, né? Até porque o boi come milhares de capins durante sua vida, se tivesse menos capim do que boi, não ia ter tanto boi assim, os bois iam morrer, né? Ia faltar comida pro boi. Então, a gente sabe que a base tem que ser maior do que o segundo nível trófico aqui, né? Do que os consumidores primários. Então, não pode ser essa aqui. Pode ser ou essa ou essa. Mas, gente, em cima de um boi, a gente tem vários carrapatos. Então, esse é aquele exemplo lá que eu tinha falado para vocês, que era a exceção na pirâmide de números, que é quando a gente tem parasita e hospedeiro.
O carrapato ele é um ectoparasita, né? Porque ele se alimenta do boi, mas fica na parte externa do boi. E não dentro do boi, né? E em cima de um boi a gente encontra vários carrapatos. Então o carrapato ele é um parasita que é consumidor secundário. Então a terceira linha aqui que vai ser o nível trófico do carrapato. E sobre um hospedeiro nós temos vários parasitas, o que deixa pra gente essa segunda representação, essa segunda pirâmide aqui, que a gente tem bastante produtor, menos consumidores primários, mas muitos consumidores secundários. Então, a pirâmide de número e a pirâmide de energia, respectivamente, seriam 2 e 3, letra C. Agora eu acredito que eu acabei minha aula. Então, gente, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato aí com a coordenação, que a gente tenta pensar numa alternativa para a gente conseguir se auxiliar, que agora estamos vivendo tempos difíceis, né? Mas que é necessário, sim, esse isolamento. Então, não saiam na rua, mantenham os hábitos de higiene aí. E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima, que eu não sei quando será.